Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nosso Deus é providência, que nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluias! Senhor, nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa diante de Ti. E como está escrito na Tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos o Teu poder e nos colocamos diante de Ti. Sim, Jesus. Jesus, invocamos Teu santo nome. Invocamos Teu santo nome, oramos, ó Deus, por provisões sobrenaturais agora. Todo aquele que está entrando aqui nessa oração, que seja tocado pelo Teu poder. Meu Deus, que a porta se abra, que haja a multiplicação, que o negócio aconteça, que aquilo que está travado comece agora a movimentar. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a mão do Senhor operando, a mão do Senhor abrindo aquilo que estava trancado em nome de Jesus. Sim, ó Deus, e Te pedimos também a solução para dívidas, a solução para problemas difíceis, que o Senhor intervenha nessa situação no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus, Tu és cura, Tu és saúde, e nós colocamos a fé em Ti, Jesus, como aquele que tem o poder para curar. E declaramos saúde divina sobre essa pessoa, milagre de Deus sobre ela, milagre de Deus sobre sua casa, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra do céu. Quero também pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Você vai ver como vai valer a pena. Você vai ver como vai valer a pena. E peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Compartilhe com amigos, com parentes, em grupos, porque essa palavra hoje vai falar muito com você. Olha o testemunho que eu recebi da Maria. Ela escreveu assim: passando para relatar um grande milagre. Na campanha Carta para Deus, coloquei uma criança chamada Lavínia, que estava com câncer raro. Hoje recebemos a resposta dos exames de São Paulo. As lâminas foram enviadas para os Estados Unidos e o resultado chegou confirmando que Lavínia está curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agradeço a você por orar por nós e por sempre nos incentivar nos propósitos. Gratidão pela sua vida, que Jesus continue te abençoando. Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O Senhor faz milagres. Eu já vi tanto milagre, tanta cura de câncer. Eu me emociono só de pensar. Ontem eu estive em Farroupilha, nós estamos no Tour Profético Sul. Hoje vou estar em Caxias, amanhã vou estar em Novo Hamburgo. E teve pessoas que vieram também me contar o testemunho de cura de câncer, de libertações, famílias inteiras que conheceram Cristo através das orações aqui. Era tanta gente, só para você ter uma ideia, no
culto ontem aqui em Farroupilha, que as pessoas ficaram sentadas no lado de fora da igreja. Acredita uma coisa dessa? As pessoas ficaram sentadas no lado de fora, tiveram que colocar a cadeira no lado de fora da igreja. As pessoas ficaram lá de fora, todo o culto. Não tinha espaço dentro da igreja. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. E hoje em Caxias não vai ser diferente. Hoje vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero falar um pouco sobre o valor do silêncio. As pessoas não compreendem como o silêncio é uma coisa poderosa. Nós estamos tão acostumados a reacionar. Então nós reagimos quando alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, ou quando estamos diante de algumas pessoas, nós temos a reação de contar tudo para elas. Mas a Bíblia nos diz que o silêncio, ele é de grande valor. Tem 2 textos que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é Eclesiastes 3, verso 7, que diz: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então eu não posso falar tudo em todo o tempo. Há momentos que eu devo me calar. Não é tempo de falar. E tem o tempo de falar. Tem um momento certo para falar. Mas tem gente que ignora essa verdade. Quer falar em todo o tempo. E daí acaba abrindo projeto, acaba abrindo sonho, acaba falando demais. Só que a Bíblia diz que existe um tempo para estar calado. Será que você tem discernido esse tempo de estar calado? Será que você tem discernido o tempo de falar e o tempo de estar calado? Nós não podemos, seguir falando a todo momento. Nós temos que ter pausas, entender que certas coisas não devem ser faladas antes do tempo. Tem um tempo para serem faladas e tem um tempo para você ficar calado, estar em silêncio. Olha o que está escrito em Provérbios 17, 28. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Até quando aquele que é tolo fecha a boca, ele está sendo sábio. A Bíblia diz que ele é sábio. Então compreenda, quantas vezes nos arrependemos de ter falado quando deveríamos ter ficado calado? Quando não há nada de bom para dizer e acabamos falando bobagem. Temos que compreender que a palavra de Deus nos aconselha a manter o silêncio quando é necessário. Tem momentos que não adianta você falar. Se você falar, você vai mais atrapalhar que ajudar. Eu tinha talvez 20 anos de idade, estava recém começando o meu ministério, tinha começado já cedo a cuidar de uma congregação, e com 20 anos de idade eu recebi a notícia que uma pessoa da minha família havia se acidentado de carro, havia se acidentado e se machucado e que havia sido grave. E então eu fui correndo para o hospital, e quando cheguei lá no hospital e a pessoa já estava sendo medicada e enfim, já tinha passado pelo pior, e eu comecei ali, a dar alguns conselhos para aquela pessoa, e eu vi que a pessoa não recebeu muito bem. Eu fiquei tão chateado porque tudo que eu estava falando era apenas para o bem dela. E comentei com a minha esposa na época, eu disse para ela, puxa, a gente dá um conselho para a pessoa num momento como esse, a pessoa se acidenta, toma decisões erradas e é o momento de falar. Daí a minha esposa disse assim, mas ele não estava bem, não era o momento de falar. Ele estava agitado, ele estava nervoso, ele já estava se culpando por aquilo que ele fez. Daí eu coloquei, o dedo na consciência e daquele dia em diante eu aprendi que tem momentos que não é o momento de falar.
É o momento só de você ouvir. No máximo fazer uma oração pela pessoa, mas não é o momento de você dar conselho. Não é o momento de você, querer dar algum tipo de sermão na pessoa. Vai mais atrapalhar, vai mais julgar, a pessoa vai se sentir pressionada por você. Então, nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Sabedoria porque não é em todos os momentos que a nossa palavra ela vai ajudar, que a nossa palavra vai ser um bálsamo para aquela pessoa. Existem pessoas que não conseguem ficar calados e acabam pecando tanto porque falam demais. Você está numa roda de amigos ou você está numa reunião de família e você parece que coceira na língua porque tem que falar tudo e fala e daí você sabe. A Bíblia diz que na multidão de palavras sempre haverá pecado. E você acaba falando mal das pessoas, e você faz fofoca, e vem a difamação, e vem a intriga, porque você acaba falando coisas que não é para falar. Tem gente que não sabe guardar segredo. Tem gente que tem uma necessidade de contar tudo para todo mundo. E acaba falando demais. As pessoas percorrem 2.000 quilômetros, as pessoas atravessam o oceano para falar comigo e ficar 5 a 10 minutos pedindo um conselho, pedindo uma direção. E sabe o que a maioria deles me diz? A maioria deles me diz assim: eu vim falar com você porque eu sei que você não vai sair falando para ninguém. Porque lá onde eu estou, eu converso com algumas pessoas e quando eu vejo, a minha vida já se tornou pública. Quando eu vejo, falam aquilo que eu falei no secreto, aquilo que não era para falar. Então, as pessoas, elas precisam aprender, a ouvir. Não é para falar, não é para estar expondo a vida dos outros publicamente. Você precisa aprender a se calar. E eu vejo o quanto nós tropeçamos quando falamos demais. Quando muitas vezes colocamos até o caráter de uma pessoa em xeque e podemos estar sendo injustos. Eu vou falar uma coisa para você. Nós acabamos tendo colheitas que nós não gostaríamos de ter porque nós acabamos pecando. Às vezes a gente diz assim: não, mas eu não falo mal de ninguém. Eu sou uma pessoa que não fala mal de ninguém. Mas teve alguma conversa que você largou falando mal. E depois você não quis colher aquela colheita. Mas você plantou a semente. Você acabou falando demais. Você acabou colocando a sua opinião numa conversa e depois levou, como diz, uma bola nas costas. Por quê? Porque plantou primeiro. Plantou primeiro e depois acabou colhendo. Então, se tudo na nossa vida é semente, se nossas palavras são sementes, nós temos que saber aonde estamos plantando. Aonde que eu estou lançando a minha semente? Críticas, fofocas, reclamações são expressões de pecado que abundam naqueles que não dominam a sua língua. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a dominar a minha língua. Às vezes alguém chega para mim e fala mal de uma pessoa e espera, que eu continue falando mal ou que eu expresse uma opinião contrária. Mas e se você não ouviu a outra parte? E se você está sendo um injusto? Porque a pessoa está contando a versão dela, mas você não ouviu a outra parte. Então entramos em pecado, entramos em desacordo com o céu, porque estamos falando de coisas injustas, coisas que nós não temos a ciência para poder falar, para poder, estender aquele assunto. Sabedoria. E o que falar então do rei Ezequias, que recebeu uma oportunidade de Deus de viver mais 15 anos, mas na primeira oportunidade que alguém veio para ele, e a Bíblia diz que os emissários de um outro país estavam ali e ele abriu completamente os tesouros da casa.
os tesouros da casa do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta foi enviado por Deus para falar com Ezequiel: o que tu fizeste? Ele disse: eu mostrei os bens da casa do Senhor. E o profeta disse: tudo isso que você mostrou, tudo isso vai ser tirado aqui dessa terra. Tudo isso vai ser roubado, porque você não tinha autorização de mostrar as coisas do Senhor. Nós temos que ter cuidado para não abrir demais a nossa vida. A minha pergunta para você é: será que você não está abrindo demais a tua vida? Será que você não está contando demais a respeito da tua vida? Será que você não está falando demais dos teus projetos? Será que você não está atraindo uma inveja desnecessária para a sua vida por ser imprudente com as suas palavras? Aí fala quanto ganha, fala com as pessoas erradas dos problemas que estão no casamento, fala para as pessoas erradas de situações delicadas que teve com outra pessoa num embate. E a gente pensa que isso não vai adiante. A gente pensa que isso não vai sair dali, mas acaba saindo. E aquela pessoa, para muitas vezes ficar do lado de outra ou para ter um acesso a outra pessoa, acaba compartilhando aquilo que você falou. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter sabedoria. Devemos pedir a Deus: Senhor, devo falar. Eu devo, entrar nessa conversa. Eu conheço pessoas que não entram em fofoca, porque elas aprenderam, a ficar caladas diante de certas coisas, a permanecer firmes na sua convicção. Está todo mundo batendo numa pessoa, então vou lá, vou bater também. Se você bater, você vai colher isso na sua vida. Então, escuta essa verdade de Deus aqui hoje. Nós podemos estar tendo colheitas não agradáveis, porque não estamos sendo sábios. Podemos estar colhendo coisas na nossa vida que não era para nós estarmos colhendo, mas estamos colhendo porque não estamos sendo sábios. Não estamos sendo sábios, não estamos, entendendo o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia diz em Abacuque 2:20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há momentos que você, quando entra na presença de Deus, não tem nem o que falar. Você só tem que ficar em silêncio. Porque até diante de Deus, nós devemos exercer o silêncio. Até diante de Deus, nós devemos praticar essa lei espiritual. Tem momentos que devemos falar, e falar bastante na presença de Deus, mas tem outros momentos que nós devemos ficar em silêncio. Nós devemos ficar em silêncio e nos colocar diante de Deus. E se você, presta atenção, você não gostou que alguém falou mal de você? Você não gostou que alguém lhe criticou? Você não gostou que alguém, estava sendo injusto com você nas palavras? Coloca o dedo na consciência. E lembra, se você também não ficou falando mal de alguém, se você não plantou essa semente, falando injustamente de uma pessoa, nem tudo, gente, nem tudo que nós ouvimos é verdade. Nem tudo que vemos na internet é verdade. As pessoas falam o que querem. As pessoas falam o que querem e muitas vezes são pessoas que querem chamar atenção. São pessoas que querem engajamento. São pessoas que querem curtida. São pessoas que estão ganhando falando mal dos outros. E não é só isso. E não é só isso, gente. Até na nossa roda de família, de amigos, de colegas de trabalho, de irmãos da igreja, tenha cuidado sobre o que você está falando e de quem você está falando. Nós não devemos colocar um alvo nas nossas costas. Não devemos colocar um alvo nas nossas costas a partir do momento que você denigre a imagem de uma pessoa. Você está colocando um alvo nas suas costas. Não porque estão falando. E se você falar também, você vai ter consequência. Então, o silêncio, ele é muito estimado. Ele é uma lei espiritual. E o silêncio faz você ter vitórias. Vitórias que você nem imagina.
Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo para mim enquanto eu estava aqui falando com vocês? Que tem gente que vai lembrar de momentos aonde falou demais. Tem gente que está aqui, que o Espírito Santo já trouxe à sua memória o dia que você falou mal de alguém. E pode escrever isso. Pode escrever isso. Às vezes a gente está colhendo uma colheita de coisas que foi plantado por nós. Nós plantamos isso. Nós falamos e acabamos colhendo. Então, que Deus tenha misericórdia. Precisamos pedir perdão ao Senhor para não entrar em alguns assuntos, pedir perdão ao Senhor, sabe, se fomos injustos com alguém, para que Deus nos perdoe e para que não venhamos ter essa colheita. Eu não quero colheita má, eu quero apenas colheitas que vêm de Deus. É por isso que vocês nunca vão me ver aqui falando mal de ninguém. Eu não falo mal de ninguém, não me interessa. O meu assunto aqui é Jesus. O meu assunto aqui é ensinar você a ouvir a voz de Deus. Esse é meu assunto aqui. Meu assunto é ser um intercessor na tua vida. Certo? É isso. É sobre isso. Eu deixo essa palavra hoje ao teu coração. Amém? Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que você já deixe a sua curtida aqui. Deixa aí a tua curtida nessa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a estar na oração hoje comigo às 18 horas. E aqueles que me acompanham, eu estou num tour, eu vou transmitir hoje o tour a partir das 19h30 aqui no meu canal. Se você puder assistir, assista. Inclusive amanhã o tour também, que eu terei pela manhã em Novo Hamburgo. Hoje vai ser em Caxias do Sul e amanhã vai ser em Novo Hamburgo. Gostaria que você acompanhasse. A palavra de ontem trouxe muita clareza para quem estava conosco e a palavra de hoje também vai ser uma bênção e amanhã também. Então convido você a nos acompanhar e não quebre esse propósito que nós estamos orando por provisão, tá? Nós vamos até amanhã, nós vamos estar firmes nesse propósito orando por provisão e na segunda-feira eu vou começar um propósito, 7 dias pela justiça divina. 7 dias pela justiça divina. Você que tem sofrido injustiças, nós vamos entrar num propósito segunda-feira de 7 dias, orando pela justiça divina. Eu creio na justiça de Deus, na justiça total de Deus. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Justiça total de Deus. Eu creio nisso. Amém? Compartilhe agora, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra para a Cecília, que está aí me ouvindo. Deus te visita agora, Cecília, e o Senhor vai tirar de você, sabe, uma sobrecarga. Eu vi você cansada, eu vi você carregando muita coisa, mas o Senhor está te dando alívio, Cecília, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Pavan. Tem uma pessoa de sobrenome Pavan que está me escutando ou ligada a alguém próximo de vocês, de sobrenome Pavan. Deus visita nesse momento. Deus visita nesse momento. E eu vejo o Senhor tirando uma dor. O Senhor tirando uma dor. Amém? O Senhor tirando uma dor. Mas há outras ainda a serem retiradas. E o Senhor manda dizer para você, é tempo de você se render a Cristo, para que Ele tire essas dores que você sente. Eu não sei se são dores físicas ou é outros tipos de dor, mas vai ter uma das dores que você não vai sentir mais. E isso vai ser um sinal de que Deus te tocou. Amém? De que Deus operou um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Há uma pessoa também que está me ouvindo de Criciúma. Essa pessoa está me ouvindo nesse momento. E o Senhor me disse, a justiça do Senhor está se levantando em teu favor. E como sinal disso, agora, na próxima semana, você verá uma movimentação de algo que estava parado. Você verá isso em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar a palavra para a Cíntia. Cíntia, o Senhor vai te dar mais discernimento para que você se conecte a pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Deus conhece teu coração.
Deus conhece teu coração, mas Deus também vai lhe ajudar a ir às pessoas certas, porque você tem se conectado com gente errada. Amém? Deus vai te ajudar nesse processo que você está enfrentando agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. E olha só a minha grande novidade, Café com Jesus Kids. Olha que lindo, né? Só para mostrar para você, olha aqui, ó. Aqui tem a historinha para criança, né? E quando vira a página, deixa eu mostrar aqui, aí tem o desenho para a criança pintar, né? São muitos desenhos, no final tem algumas brincadeiras para as crianças e todo esse Café com Jesus Kids aqui, todo esse Café com Jesus Kids vai trazer vida, vai trazer ensino, sabe? Vai ajudar não só a criança a se divertir, mas também vai ajudar a criança a conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho ele não se desviará. E a gente está mandando também esse kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus, para elas poderem pintar, né, o Café com Jesus Kids. A minha oração é que Deus abençoe muito as crianças. Esse é um projeto que o Senhor me deu evangelístico e é por propósito. Eu fiz esse livro aqui por propósito, creio que Deus vai abençoar muito as crianças. Você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius17.com.br. E você que é avó, né, que tem netos, vá lá, adquira para dar de presente para o seu neto, dar de presente para os seus filhos. Amém? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Ontem as crianças vinham até mim no culto e foi maravilhoso, foi algo incrível que aconteceu. As crianças já lendo no final, foi algo maravilhoso. Salmos 91, quero declarar agora o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado essa oração. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar agora. Senhor Deus e Pai, Tu és Deus provedor na nossa vida e nós oramos por provisões especiais. Meu Deus, Tu és o Deus que não deixa faltar nada. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que faz milagres, Tu és o Deus que dá direção e que tira aquele que está sem saída. O Senhor tira ele dessa rota da impossibilidade e o coloca em um lugar de prosperidade, em um lugar de milagres, em um lugar de livramentos. Pai, em nome de Jesus eu oro por todo aquele, Pai, que está com dívidas, por todo aquele que está passando por problemas que não está conseguindo resolver, que o Senhor abra um caminho, que o Senhor livre essa pessoa de todo mal. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor também traga multiplicação na vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa que recebeu oportunidades, essa pessoa que recebeu recursos, coloca a Tua mão sobre a vida dela e livra ela do mal. Senhor, que a Tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Guarde ela, guarde sua casa, guarde sua família, seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Em o nome de Jesus, oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Jesus, Tu és cura, nós cremos que Tu cura e por isso declaramos saúde. Dizemos a todo câncer, dizemos a toda infecção, inflamação, dores e todo tipo de problema, Pai, que renda-se
no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por pessoas também que tiveram problemas e ficaram com sequelas. Oramos pela restauração total e completa. Meu Deus, Tu és um Deus que tem um poder criativo, um poder de maravilhas. Por isso oramos pela restauração completa da saúde física e emocional dessa pessoa. Leva embora, Pai, a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora as dores e traga, Pai, um tempo novo sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Tira, Pai, o cansaço deles, tira a prostração, tira o peso e toda a opressão espiritual. Toda pessoa que está combatendo espiritualmente ou que está tendo pensamentos ruins, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela, guarda a sua casa, guarda a sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Pai. Eu profetizo providência sobrenatural, abundante, recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar. Eu vou aguardar vocês às 18 horas hoje aqui na oração. Amém, eu vou aguardar. E depois no tour profético à noite também, porque eu vou liberar uma palavra forte hoje à noite. Deus abençoe a todos e até mais. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas, que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo, provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades. Haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar.
ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago. Está me ouvindo nesse momento, quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome, Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme, o Senhor é sustentador, e Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo, Deus vai cuidar de vocês. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus, da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta, as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida, Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus? O que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo, nós vamos ter problema na viagem.
Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço. Sou radical, literalmente. Aprendi a ser radical quando recebo uma notificação do céu. Quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura. Mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. E eu quero dizer uma coisa para você. Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar, muitas vezes, sabe? A, B, C. Ouve todo mundo, menos o homem de Deus. Menos a notificação do céu. Menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus. Mas, quando você deixa de ouvir a Deus, de receber uma notificação do céu, você perde muito. Porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu.
que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala, ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo. É tanto ruído, é tanto medo, sabe, é tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles. Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação, ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, sabe, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, sabe, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira
colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, sabe, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações. São devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer a sua leitura antes de dormir, lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando, vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha, e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética
que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos, amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade. Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada, que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17, nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar, permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida. Que o toque do Altíssimo venha sobre ti. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra, e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã eu vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti.